Nos últimos anos, cada vez mais brasileiros têm buscado formas de proteger seu patrimônio fora do país. Seja por insegurança política ou diversificação, essa é uma opção cada vez mais comum, mas cheia de armadilhas e custos escondidos. Muita gente acaba caindo em soluções ruins, como bancos com taxas abusivas, mandando dinheiro por métodos informais ou pagando um IOF absurdo sem nem perceber. Resultado: essas pessoas perdem dinheiro antes mesmo de investir lá fora. Eu já ajudei centenas de pessoas a mover o capital para fora do país de forma totalmente legal, segura e sem pagar nenhum centavo a mais do que a lei exige. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso de forma totalmente legal, sem pagar IOF e sem colocar o seu patrimônio em risco. Muito prazer, me chamo Matheus Savariz, sou sócio e cofundador da Targen, uma consultoria de criptoativos focada em proteção patrimonial e em geração de resultado acima da média. Muito bem, vamos lá. Se você não estava em Nárnia, então viu o que aconteceu nos últimos meses. O PT lançou um decreto que aumentou uma série de impostos, incluindo o IOF sobre operações de câmbio. O IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, ele era de 1,1% e o PT quis aumentar para 3,5%. O Congresso, certamente preocupado com as eleições de 2026, sabendo que a população não aguenta mais imposto, vetou esse decreto. O PT então correu para o Supremo Tribunal Federal pedindo para judicializar a questão e passar esse decreto no canetaço. Surpreendentemente, o STF negou o pedido do PT, deu um sai para lá, decidam isso aí com vocês, conversem politicamente e não aprovou o decreto do PT no canetaço. E aí que começa a ficar interessante. Pouco tempo depois, a Câmara aprova a criação de 160 novos cargos comissionados no Supremo Tribunal Federal e mais 40 cargos técnicos judiciários, como quem agradece ao STF por não judicializar a questão. E então, alguns dias depois, o STF volta atrás na questão do IOF, tira a suspensão que a Câmara fez e volta a valer o decreto do PT. Eles fizeram algumas mudanças, sim, por exemplo, não vai ser retroativo a cobrança do IOF, mas o principal, a medida voltou a vigorar. O PT ganha a arrecadação que queria, o STF ganha mais estrutura e mais cargos e a Câmara sai como quem não fez nada errado. Em meio a todo esse xadrez 4D, nós não sabemos o que aconteceu nos bastidores, mas é bem curioso que tudo isso tenha acontecido nessa sequência. Em meio a tudo isso, nós sabemos de uma coisa: o risco de conversibilidade dos brasileiros acaba de subir exponencialmente. O que eu quero dizer com isso? O que é risco de conversibilidade? É o risco de a população brasileira não conseguir tirar o seu capital do país na hora que precisar. Você pode argumentar: ah, Matheus, mas é só pagar os 3,5%. Quer dolarizar 100 mil reais? Você vai pagar R$ 3.500 de taxa. É só isso, não tem risco nenhum. Primeiro de tudo, você acha mesmo que o governo vai parar nos 3,5%? Se você acha que essa situação vai parar por aí e não vai piorar, você não está enxergando nada nos últimos 10 anos no Brasil. E quando eu falo de risco de conversibilidade, eu não estou falando que agora é impossível tirar do Brasil. Eu estou falando que está ficando cada vez mais arriscado ter todo o seu patrimônio no país. O risco é de o IOF subir tanto que se torne impeditivo dolarizar, impeditivo tirar o dinheiro do país, ou não, o governo de fato ter uma medida que te proíba tirar o capital, como aconteceu na Argentina, né? O limite para a pessoa física na Argentina era de $200 por mês, pessoal. Imagina só, você não faz nada com $200 por mês, você fica de fato impedido de tirar o dinheiro do país. Isso é um risco e esse risco para o brasileiro está aumentando. E é por isso que eu quero trazer aqui para você uma forma que você consegue dolarizar hoje mesmo, até o fim do dia se você quiser, que é a dolarização através de ativos digitais, ou mais conhecidamente criptoativos. E aí tem muita gente aqui com preconceito que vai argumentar: pá, isso aí é pirâmide, isso aí é muito arriscado, isso aí não vale nada. Quem fala isso está completamente por fora do que acontece na política e na economia global. Essa última semana que passou, os Estados Unidos aprovou o Genius Act finalmente, que é uma lei que regulamenta as stablecoins no país. Tá? Stablecoins são criptoativos cuja função é parear, é imitar o preço de um outro ativo. Por exemplo, nós temos o USDT, é o ativo emitido pela Tether, que imita o preço do dólar. Cada um USDT vale $1. Como é que eles garantem essa paridade? Eles têm lá no banco, em investimentos, em títulos, bilhões de dólares guardados, e para cada $1 que eles possuem, e as reservas são auditadas, a cada $1 eles conseguem emitir um token USDT. Isso aqui foi amplamente difundido nos Estados Unidos recentemente. O governo aprovou e deu legitimidade para isso.
Então, se você acha que isso é pirâmide, você está simplesmente atrasado. E por que essa é uma forma rápida de dolarizar? Porque você consegue literalmente fazer do seu celular. Por que é uma forma segura? Porque uma vez dolarizado através de ativos digitais, você consegue utilizar a tecnologia dos próprios criptoativos, que é a carteira. Se você tem uma carteira de criptoativos, os seus ativos se tornam completamente inconfiscáveis. Ninguém consegue tomar o seu dinheiro de você. E por que é a forma mais barata de dolarizar? Porque além de você ter um spread muito pequeno do dólar comercial para esse dólar em criptoativos, você não tem exigência da cobrança do IOF. Então você não precisa pagar 13,5% parelho sobre a quantia transacionada, tá? E eu quero te mostrar o operacional aqui exatamente como fazer. O primeiro passo, que é você utilizar uma carteira de criptoativos. Para quem tem valores pequenos, quer testar como funciona, eu recomendo instalar no seu celular a Exodus, que é uma carteira que a gente chama Candy. Para valores maiores, aí começa a se tornar mais interessante você ter uma carteira física, tá? Existem diversos modelos muito seguros aí no mercado, mas quanto mais você tem investido, quanto mais você tem criptoativos, mais é importante você ter um dispositivo realmente blindado, que é o caso dos dispositivos físicos. Mas instalando a Exodus no seu celular, você vai até o canto superior esquerdo, você vai abrir os ajustes e então fazer o backup da sua frase de recuperação. Uma frase composta de 12 palavras. O que é isso exatamente? Essa é literalmente a salvação do seu patrimônio. É isso aqui que garante que os seus criptoativos estão na sua posse. Se você perdeu o seu celular, alguém roubou, desinstalou o aplicativo, deu tudo errado, se você tiver essas 12 palavras, você tem garantia total sobre o capital que você tem em criptoativos. Você pode atravessar a fronteira do país se você quiser. Você pode comprar uma carteira física ou instalar um outro aplicativo, simplesmente restaurar as 12 palavras e todo o seu patrimônio vai estar nas suas mãos. É claro, se alguém mal intencionado pegar essas palavras de você, essa pessoa também vai ter acesso ao seu patrimônio. Então é o tipo de coisa para você não levar por aí, tá? É deixar num cofre guardadinho, dá uma cópia aí para uma pessoa de segurança e toma cuidado. Depois de feita a anotação dessas 12 palavras, você vai procurar o ativo que você quer receber nessa carteira. Aqui como exemplo, né, eu citei o USDT, mas existem diversos outros ativos lastreados em dólar. É o caso, por exemplo, da USDC. A empresa que emite o USDC está inclusive listada na Bolsa Americana. Para você ver que aqui não é mais brincadeirinha de criança, já são empresas estabelecidas que fazem esse tipo de operação. Para esse caso, vamos utilizar o USDT e você pode selecionar a rede que você quer utilizar. No mundo cripto existem inúmeras redes, tá? A mais utilizada hoje, sem dúvida, é a rede Ethereum e as suas camadas adjacentes, o que a gente chama de camada 2. Para esse vídeo aqui, eu sugiro você utilizar a Arbitrum, que é uma rede ligada a Ethereum, que tem uma das taxas mais baratas do mundo cripto. Selecionado o USDT na rede Arbitrum, você vai ter um endereço, uma sequência ali de caracteres. Isso é como se fosse o seu código Pix do mundo cripto. A pessoa que enviar cripto para esse endereço vai estar enviando para você. E esse endereço, tudo bem ele ficar exposto, tá? Ele é inclusive transparente. Qualquer pessoa que acessar a blockchain consegue ver que esse é seu endereço. Não que ele é seu, né? Ele não está vinculado ao seu CPF, mas consegue ver que esse endereço existe. Você vai copiar esse endereço e agora o passo é nós comprarmos efetivamente criptoativos. Existem inúmeras, tá? Milhares de corretoras que você consegue fazer isso, corretoras com diversas taxas. Geralmente, quanto maior a taxa, maior a discrição que você tem, mais oculto, digamos, você fica. Você tem, por exemplo, a Binance que cobra 0,1%. É um preço realmente muito barato comparado com os 3,5% de IOF que você tem. E existe, por exemplo, a 4P, que cobra uma taxa um pouquinho maior, mas você tem também a segurança de que vai receber o seu dinheiro e de modo mais discreto. Procurando 4P Finance no Google, você vai encontrar o site deles e o primeiro passo é nós selecionarmos a rede que nós queremos comprar o ativo. Como eu comentei, rede Arbitrum. E depois nós vamos selecionar que nós queremos comprar o USDT. Após isso, basta inserir o valor que você quer comprar. Eu vou exemplificar aqui o processo com R$250. Ele vai gerar uma cotação, vai dizer que eu tenho $44 para receber e você pode inclusive colocar ali um cupom de desconto Mateus03, tá? Você recebe ali um pouquinho menos de taxas para ser pagas e como eu comentei, existem milhares de corretoras, cada uma com taxas mais competitivas. Fica a seu critério escolher. Preenche todos os seus dados corretamente e no fim você cola aquele endereço que a Exodus gerou para você. Só copiar e colar. Ele vai gerar um Pix e assim que você fizer o pagamento, quase que imediatamente o dinheiro vai cair na sua carteira.
$44. Eu faço novamente uma ressalva. Essa é uma carteira digital. Ela é segura, mas a segurança dela é inferior a uma carteira física. Para valores maiores, busque conhecer a Ledger, a OneKey, a Trezor. São diversas carteiras aí no mercado. Agora veja o que aconteceu. Eu poderia ter comprado R$100 mil? Poderia. O processo é o mesmo e teria funcionado. Poderia ter comprado R$1 milhão? Poderia também. Agora tenta comprar R$1 milhão usando o sistema financeiro tradicional do banco, da corretora aqui do Brasil. Tenta mandar R$1 milhão rapidamente lá para fora, para um banco americano. É muito mais complexo fazer isso e muito mais caro também. E sabe o que é mais interessante? Existem inclusive aplicações de renda fixa para esse criptoativo que você tem na sua carteira. Sim, você compra dólares em cripto, você deixa ele no modo inconfiscável, como se você fosse o seu próprio banco, e esse dinheiro ainda pode render juros todos os dias. Eu pessoalmente uso esse tipo de operação de instrumento financeiro que é totalmente legalizado, não tem nada de oculto aqui, e pessoalmente também já ajudei centenas de pessoas a dolarizar dezenas de milhões de reais usando mais ou menos esse processo que eu te mostrei. Sem segredo nenhum, pessoal. É simples assim mesmo. Agora, se mesmo assim você deseja dolarizar uma parte maior do seu patrimônio e quer uma ajuda especializada não só para a parte operacional que eu te mostrei aqui, como novas formas mais blindadas ainda e mais seguras de proteger o seu patrimônio. Como também algum especialista ali cuidando da estratégia, qual a diversificação, que alocação, qual renda fixa, cripto que nós podemos alocar. Aí sim, com certeza o trabalho que nós aqui da Target fazemos é para você. Confira os links na descrição, converse com o nosso time, conheça o nosso trabalho. E também para você que quer conhecer um pouquinho mais do mundo cripto, quer ficar por dentro de notícias, dados e indicadores, aqui na descrição temos um grupo do WhatsApp completamente gratuito para você fazer parte. Se esse vídeo foi útil, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!